Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso gratuito de projetos. Nesse curso, vocês vão aprender 4 disciplinas diferentes. Então, a gente vai começar pelo projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidrossanitário e projeto elétrico. A gente vai começar desde o comecinho mesmo, vendo toda a questão do briefing, elaborando todo o projeto, indo para a parte dos detalhamentos, depois dimensionamento das outras disciplinas, compatibilização entre as disciplinas. Então, vocês vão sair daqui já sabendo aí como fazer um projetinho do zero, tá? Sendo ele para entregar para o cliente final, sendo ele para você agregar no seu portfólio. Então, vem comigo que eu vou apresentar para vocês. Então, pessoal, vamos começar pelo começo, né? Aqui pelo nosso briefing para projeto arquitetônico. O que é briefing? A gente sempre faz um questionário com o cliente, envia via formulário, ou faz presencialmente, enfim, ou na reunião online que a gente tem, justamente pedindo como que ele imagina o empreendimento, né? Se ele pensa, tem algum desejo específico, se tem algum móvel específico que precisa conter, se vai ser moradia própria, se vai ser comercial, né? Se vai ter um pavimento, 2 pavimentos, a área que ele imagina, qual que é o tamanho do terreno dele. Enfim, a gente vai perguntando tudo certinho para poder elaborar um projeto bem feito, tá? Que atenda às expectativas do cliente, tá? Então, aqui a gente vai começar lendo aqui o nosso briefing, vendo certinho aqui. E aí a gente vai conversando durante o processo, tá? Esse briefing é um briefing que a gente utiliza no nosso escritório mesmo, tá? Esse aqui eu tirei algumas informações que não são tão importantes aqui para o nosso projeto, que são mais em questões de contrato e tudo mais, mas é um modelinho que vocês podem utilizar também. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a questão de nome, a gente deixou um nome fictício. Pegamos aqui, então, um endereço. Esse lote aqui, ele é lá, aqui em Chapecó, né? É lá em Chapecó, Santa Catarina. Quer dizer, aqui em Santa Catarina. Em Chapecó, Santa Catarina. Aqui já tem a quadra e o lote, o que é bem importante quando a gente for pesquisar aí pelo terreno, ver bem certinho as dimensões. Caso o cliente não tenha, né, a matrícula em mãos ali na hora, pedir para ele mandar depois. Então, isso é bem importante também. Aqui a gente tem, então, pediu as dimensões do terreno dele. O terreno dele não é retangular, bem certinho, ele tem várias dimensões, então estão todas escritas aqui. Pede-se também se o terreno é plano ou se tem algum desnível que a gente precisa considerar. Nesse caso, o terreno dele é plano. Qual que é o tipo de projeto que ele pensa em elaborar? Ele quer fazer um residencial para vender ou alugar, tá? Nesse caso aqui, com uma área de até 30 metros quadrados, seria basicamente uma kitnet, né? Que ele vai estar fazendo ali no terreno. Aqui é só um resumo de toda a conversa. Durante a reunião, a gente conversa bem certinho se ele pensa em fazer mais kitnets depois, né? Qual que é a ideia de planejamento. No momento, ele pensa em fazer realmente uma só de 30 metros quadrados, com um quarto, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Quantos pavimentos, então? A edificação ela vai ser uma edificação térrea, não vai ter escada, né? Quantas pessoas ele pensa em ter nessa residência? Nesse caso, seriam até 2 pessoas, né? Que comporta ali até 2 pessoas. O ambiente mais aconchegante seria a parte da cozinha, por mais que fique compacto, é uma questão da gente se pensar. Os quartos, então, uma cama de casal simples e um guarda-roupa. Tá? Uma cozinha conjugada com a sala, bancada para refeição, simples. Sala de estar, sofá médio e TV. Sala de jantar não tem, então ele vai fazer as refeições todas nessa bancada. Uma lavanderia aqui só com o tanque e a máquina de lavar. Uma garagem vai deixar um espaço para estacionar na frente. Não vai ter área gourmet, tá? Também não vai ter piscina. Vai ser utilizado laje nesse projeto. Como vai ser utilizado laje, ele não vai fazer forro, então vai ser só reboco ali em laje. Ele pensa em deixar um telhado mais aparente, tá? Tipo de telha, fibrocimento, já que ele vai estar utilizando ali a questão da laje, ele vai economizar um pouco mais na telha, na estrutura do telhado, então vai utilizar fibrocimento. Não pretende utilizar placa solar. Isso são perguntas que a gente faz para o cliente, para a gente já lá nos projetos complementares prever essas coisas, independente se ele vai usar agora ou não, mas a gente precisa prever essa questão das esperas, tá?
Tem algum material de preferência para as esquadrias? Alumínio. Tem alguma preferência para revestimento? Não tem, né? Seria o mais barato. Como você imagina o piso interno? Em porcelanato, tá? E aqui a gente tem uma pergunta que eu até deixei aqui nesse briefing, que é importante, tá? Qual que é o orçamento disponível de construção? Até 100 mil reais. Com base nisso aqui, a gente consegue fazer um padrão diferente, consegue pensar em mais estratégias ali. No caso desse nosso cliente, ele vai construir para alugar. Então, ele precisa que seja o mais barato possível, confortável, bonito, que fique atrativo para alugar, né? Confortável para quem for morar ali no ambiente, mas ele também precisa que seja barato, que tenha um custo-benefício muito bom. Então, ele tem até 100 mil reais para construir nesse terreno. Ele possui alguma referência para seguirmos? Então, ele pensou o seguinte, fazer a parte do quarto com platibanda e o restante da casa em telhado, colocar uma porta de entrada de coreira em vidro. É o que ele nos passou. Aqui seria para projeto comercial, nesse caso não vai adentrar o dele. Então, basicamente, aqui a gente tem o briefing, com isso a gente consegue tirar as informações de projeto e com esse briefing a gente elabora uma proposta ali, principalmente uma planta baixa para apresentar para o cliente, tá? Então, a gente elabora essa planta baixa, apresenta para o cliente e aí vai fazendo as adequações conforme ele queira. Aqui a gente vai para a parte, então, que eu já pesquisei qual é a quadra, então eu entrei ali no site da prefeitura, consegui localizar a quadra em PDF, inclusive já deixei impressa aqui porque eu vou utilizar, e o nosso lote é esse lote 18 aqui, ó. Então, são essas medidas que a gente vai utilizar aqui dentro, lá dentro do Revit para fazer o nosso projeto. O nosso cliente, ele pensa em deixar, então, a kitnet mais num fundo aqui, porque depois ele quer deixar, por exemplo, fazer 4 kitnets nesse terreno com uma entrada aqui na frente, né? Então, a gente precisa pensar justamente nessa questão. Uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui, principalmente leitura sobre código de obras, plano diretor das cidades. Por quê? Nesse caso, como o nosso cliente ele já pensa em construir mais unidades para alugar e futuramente, quem sabe, vender, a gente já precisa pensar na possível ampliação futura para que a gente coloque a nossa edificação, o nosso projeto no devido lugar. Por exemplo, se eu for pegar aqui e colocar bem no meio do meu terreno, projetar aqui no meio do meu terreno, como que ele vai fazer as ampliações depois, ou até mesmo muitos códigos de obra, né, muitas cidades, planos diretores, eles pedem que cada unidade tenha sua vaga de garagem, que seja respeitado certa dimensão, né, certa medida entre as unidades, que tenha área de manobra para estacionamento. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração já aqui. É um a mais que a gente precisa ter pensando no projeto. Ah, mas Jennifer, eu vou fazer só um projeto de 30 metros quadrados. Tudo bem, mas se você não pensar no todo, no futuro, né? Se você não pensar ali nas outras ampliações, você vai acabar perdendo espaço nesse terreno. Esse é um cliente que ele está fazendo para investir, então ele praticamente vai estar jogando dinheiro fora, deixando de ganhar dinheiro, tá? Então tudo isso a gente já precisa conversar com o cliente no início para que a gente entenda de fato o que ele quer e elabore o projeto da melhor forma possível, tá? Então, basicamente isso, a gente já tem, então, o nosso briefing, como vai ser o nosso projeto. A gente já tem aqui também a própria questão da nossa quadra, então, com as dimensões aqui do terreno. São essas dimensões que a gente vai utilizar. A gente sabe que o norte aqui tá já indicado nessa prancha aqui, então tudo isso, todas as informações aqui a gente vai utilizar lá dentro do nosso projeto. Então, bora comigo que agora a gente vai abrir o Revit e começar de fato a mexer no nosso projeto. Então, bora lá, pessoal. Eu tô aqui com o meu Revit aberto, o início do meu Revit, e a gente vai começar inserindo ali, abrindo o nosso template, tá? Como que a gente faz essa parte de abrir o template do arquitetônico aqui dentro? A gente precisa vir aqui em modelos, novo, e automaticamente aqui vai abrir essa abinha, ó, de novo projeto. Nesse caso, a gente pode vir aqui em procurar e achar o nosso template. Então, eu vou vir aqui, vai demorar um pouquinho. Eu vou procurar o meu template, vou voltar lá. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso template arquitetônico, né? Que a gente vai utilizar, que é do próprio Viver de Projetos.
que ele está incluso lá no nosso curso Viver de Projetos. Então, a gente vai abrir aqui o nosso template, tá? Eu clico em abrir, ele já vai aparecer aqui, ó, arquivo modelo, template arquitetônico, Viver de Projetos. Quero criar um novo projeto ou um modelo de projeto. O que seria um modelo de projeto? É um template, tá? Então, às vezes eu quero criar um template novo com um template base, então a gente vem aqui em modelo de projeto, ou então eu quero criar um projeto com esse meu template, eu venho em projeto, tá? E eu dou um OK. Caso eu queira deixar o meu template salvo aqui, para não precisar toda vez ir procurando, a gente faz da seguinte forma, ó, eu vou cancelar aqui e eu vou vir aqui em cima, ó, nessa abinha de início, clico aqui no início, venho em arquivo, opções, e aqui nos locais de arquivo, a gente vai ter todo o nosso caminho, ó. Tanto é que o template que eu utilizo, tanto para hidrossanitário quanto para arquitetônico aqui no Revit, eu já deixo salvo, tá? Então, eu vou vir aqui embaixo, vou clicar no maisinho, e ele vai pedir qual que é o arquivo modelo que eu quero. Então, eu quero deixar esse template certinho aqui. E eu vou colocar um outro nome aqui para ele, ó. Eu vou colocar template vai estar template arquitetônico Viver de Projetos, a gente já vai saber, né? Então, eu deixei ali, ele vai dar um nome, eu posso editar esse nome, colocar qual eu queira, o caminho, e eu vou dar um OK. Dando um OK aqui, automaticamente ele já vai salvar. Então, agora, quando eu venho lá no início, ó, quando eu vou querer começar arquivo, um novo projeto, que ele vai abrir essa abinha de projetos, aqui eu já posso procurar, então, o meu template. Então, eu já venho aqui em template arquitetônico, Viver de Projetos, e eu dou um OK. E agora vai se abrir o nosso projeto, tá? Então, isso é uma coisa mais fácil aí, se você vai utilizar um template padrão, você pode já deixar salvo. Toda vez que você for abrir um projeto novo, ele já vai estar ali, não vai precisar ficar procurando. Beleza, pessoal? Vamos esperar, então, abrir aqui o nosso template, o nosso projeto. Tá? Ele demora um pouquinho para carregar e a gente vai começar aqui dentro, tá? Então, aqui a gente tem alguma questão de uma capa inicial, né? Com algumas dicas aqui para utilização do template e já uma abinha aqui de revisão. Então, vou começar hoje, no dia 17 ali do 10. Vamos começar fazendo... Então, eu venho aqui e já coloco 17 do 10, revisão 00, o autor é a Jennifer e o que foi feito, né? Aí foi feito alguma outra revisão, vai colocando aqui. Isso aqui é importante para se manter, para vocês entenderem as atualizações, ou principalmente se vocês têm uma equipe de projetos em que mais de uma pessoa vai fazer. Então, um vai fazer o lançamento, outro vai fazer o detalhamento. Então, é importante que você tenha uma abinha aqui de revisões para que todo mundo converse a mesma língua, né? Então, assim, como que a gente vai começar? A gente começa o nosso template aqui abrindo o projeto legal. E eu vou abrir a minha planta de piso do térreo, tá? Esse template, eu acho que ele tá com um 3D, que depois eu vou atualizar para vocês, eu vou deletar esse aqui. Tá com uma estrutura pré-lançada que a gente precisa tirar. Como que eu faço aqui? Eu tenho meu início aqui no cantinho, ó, tem uma setinha, um pontinho azul. Esse é meu ponto 00 no projeto. Se eu ficar com o screw indo para frente e para trás, vocês vão ver que não vai mudar nada, ele vai continuar ali no cantinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um DL no teclado, que é a minha linha de modelo, ou então vir aqui em anotar, linha de detalhe, e eu vou tentar o mais próximo possível aqui, ó, criar uma linhazinha. Eu vou dar um ESC e eu vou clicar 2 vezes com o screw e ele vai aproximar aqui. Só que notem que olha o tamanho, eu fiz aí uma linha de 213 metros. Então, eu vou excluir essa nossa linha e vou criar uma que comece aqui no meu 00, ó. Para que eu possa aproximar agora sim, ó. Eu vou com o screw para frente e para trás, ele fica aproximando, porque tem um pontinho de referência, tá? Então, com base nisso, a gente vai começar a fazer o nosso projeto. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, conferir as nossas unidades. Como a gente já tá com o template pronto, ele já vem com unidades pré-determinadas. Mas assim, vai ter gente que prefere desenhar em centímetros, tem gente que prefere desenhar em metros. Eu, particularmente, prefiro metros. Então, o template que vocês vão receber é em metros, tá? Eu vou vir aqui em UN e vou digitar aqui, ó. Tenho já em metros quadrados, eu vou deixar já 2 casas decimais. Porque quando eu for trabalhar com áreas, isso aqui já é importante. Vou dar um OK. Meu comprimento já tá certinho, com 2 casas, ok? E minha inclinação aqui,
Deixa eu achar aqui. E minha inclinação já tá em porcentagem, que é o que eu utilizo também, tá? Vou dar mais um ok e beleza. A gente vai começar, então, desenhando o nosso terreno aqui para alocar a nossa obra, tá? Como que a gente vai fazer isso? Geralmente eu faço com linha de projeção mesmo, faço ali as 4 linhas de projeção do terreno, faço um grupinho dizendo que aquilo é o terreno e começo a fazer o desenho. Mais para frente eu volto e faço então o ajuste do terreno, o lançamento, se ele é plano, se não é, se tem desnível, e faço tudo isso. Isso já pensando numa questão de uma edificação plana, tá? Em caso de ter uma edificação com desnível, eu faço essa questão de lançamento da planta baixa da mesma forma, sem ajustar o terreno primeiro. Depois, logo depois que eu termino a questão da planta baixa, eu insiro o terreno e vou modificando ali se precisa mexer com alguma coisa também. Tá? Então, vamos começar. Esse nosso terreno de frente, ele tem 14,41. Então, eu vou clicar aqui nessa minha linha que eu já comecei e vou digitar aqui em cima, ó, 14,41. E ele automaticamente vai deixar esse tamanho. Eu vou mover o início dela aqui para o meu ponto 00. E agora, eu vou fazer na outra lateral. Então, eu vou dar um DL novamente, vou vir aqui no meu lado esquerdo e vou digitar, então, o meu lado esquerdo, que é 14,21, certo? Então, já desenhei aqui também. E aí, aqui o de fundo, a gente tem 13,95. Agora, se eu vier aqui e colocar aqui retinho, o meu lado direito deveria ter 13,81. Se eu seguir dessa forma, o meu terreno aqui vai fechar com 14,21. Então, isso quer dizer que o meu terreno tá errado. Ele não tem cantos retos, né? Ângulos retos. Ele tem um pouco de inclinação, então eu preciso considerar isso. Como que eu vou fazer nesse caso, tá? Eu vou excluir essas minhas linhas aqui, porque elas não me valem. Vou deixar só essa aqui da frente. E agora, a gente vai importar a nossa planta de quadra aqui para dentro do terreno para que a gente consiga fazer isso, tá? Então, bora comigo. Então, pessoal, como que eu faço isso, tá? Eu venho aqui e eu vou abrir o meu AutoCAD. Eu posso transferir direto aqui para dentro, mas eu vou fazer esse jogo com o AutoCAD para transformar em DWG o nosso PDF. Caso a prefeitura disponibilize, enfim, vocês consigam o PDF, o DWG é mais fácil, você só pega o DWG e importa lá para dentro do nosso Revit, tá? Então, eu abri aqui o meu DWG e eu vou importar aqui meu PDF, tá? Então, eu vou vir em inserir, PDF import, e aí eu vou achar aqui o nosso PDF, tá? Abri aqui, aí ele vai, né, pedir aqui as opções, eu só vou simplesmente abrir um OK. Ele vai transformar o meu PDF em um DWG. Então, automaticamente, ó, cada linha aqui virou uma polilinha, ou uma linha em si, né, um retângulo. Então, com isso aqui, a gente vai jogar lá dentro do nosso Revit. O que primeiro eu preciso confirmar aqui? Então, eu vou vir aqui nas dimensões e vou ver se realmente a gente tem a medida que ele está dizendo, tá? Vou pegar aqui alinhado. Então, tá com 19,27, tá um pouco de inclinação. Mas se eu der um L aqui, fazer uma linha, o comprimento dela dá os 19,44, tá com um pouquinho de quebra, né? Vamos ver aqui o nosso terreno se vai fechar. Ó, 13,93. Ele tá com uns 2 centímetros ali de quebra. 13,81, porque arredondou. Tá? Aqui, 14,41. E aqui, 14,19. Então, ele tá aqui com um pouquinho só de diferença, né? 14,21 e 13,95. Esse terreno seria um pouquinho mais aberto. Mas, de qualquer forma, como esse é o arquivo que a gente tem da prefeitura, a gente vai utilizar esse mesmo, tá? Então, eu vou excluir aqui o que eu não quero. E assim, ó, uma coisa bem legal, eu já vou importar esse aqui lá para dentro e vou utilizar depois esse mesmo
para fazer a nossa planta de situação, tá? Então, eu tenho aqui bem certinho, eu vou salvar lá dentro, então, novo. Tá? Aqui, e eu vou colocar quadra. A nossa quadra é 4021. Vou salvar como DWG. Agora eu volto aqui no nosso Revit e eu vou importar aqui dentro. Então eu venho em inserir, importar CAD e a gente vai importar ele aqui para dentro. Tá? Deixa eu ver se ele vai. Olha, importou. Bem pequeruchinho, né? Bem pequerucho mesmo. Então a gente vai ter que ajeitar essa nossa escala. Eu venho aqui no parâmetro, ó. E aí eu importo as unidades aqui em metros. Vamos ver se vai mexer. Também não mexeu. Então a gente vai deixar ele em milímetros. Ah, tá certo. Aqui eu vou deixar 1. Aplicar. Ok. Então ele abriu aqui já a nosso AutoCAD. Eu vou dar um DL aqui só pra gente confirmar a unidade. Tá? Ele tá mesmo com 29,92. Então, fechou certinho. Esse aqui é o nosso, importando aqui a nossa quadra, tá? Depois a gente vai utilizar esse mesmo arquivo aqui para fazer a nossa planta de situação. Agora eu vou vir aqui e eu vou fazer, então, a nossa, vou colocar um DL aqui e vou fazer a projeção do nosso terreno, tá? Então, eu vou sair aqui só fazendo o desenho aqui ao redor, para que depois eu importe lá. Opa! Saiu da curva, né? Pega bem certinho, ó. Dá pra ver que não é um ângulo reto, né? Ele não tá querendo pegar. Vai jogar. Ó. Não tá pegando. Vou tentar fazer diferente daqui pra lá. Ele não tá pegando mesmo. Vou ver se eu faço diferente. Vou tentar fazer aqui em cima. Aí eu venho modificar. Vou selecionar aqui a minha linha. E vou alinhar com essa. Como às vezes é um ângulo muito pequenininho de diferença, ele não pega exatamente. Mas agora deu certo. Então, eu vou selecionar aqui minha instância e vou ocultar. Eu não vou usar ela agora, tá? Esse aqui é o meu terreno, tá? Eu vou criar um grupo dele aqui em cima. Venho criar grupo ou atalho GP. E aí, eu vou digitar que esse aqui é meu terreno. E agora eu vou rotacionar para que a frente fica aqui para baixo, digamos assim, da nossa tela, tá? Então, eu venho rotacionar. Ele vai pegar bem aqui no meio. Eu vou dar um espaço para mudar meu ponto de referência. Vou pegar aqui no cantinho e eu quero que essa ponta venha aqui para a lateral. Então, eu vou clicar. E agora a gente já tem o nosso terreno, ó. Dá para ver que ele não é um retângulo perfeito, né? E agora sim eu vou mover esse nosso terreno lá para o nosso ponto 00. Beleza? E aí, essa outra linha que eu tenho eu vou apagar. Então, é isso aí. A gente tem o nosso terreno aqui importado dentro do nosso Revit. E agora a gente vai começar a fazer, então, o lançamento, né? O projeto em si da nossa casa.